Secretária Marjorie, o dodói ainda do pecuarista, né, e do agricultor no Rio Grande do Sul, principalmente, o que ainda a gente pode melhorar em termos de questões de consciência ambiental ou de projetos que a própria sua secretaria está envolvendo, além dessa proposta de fazer um levantamento de informações, que a senhora está super engajada com a secretaria, isso é um ponto positivíssimo, né, com relação à governança, né, a gente ter a ligação da agricultura, pecuária e meio ambiente, porque são co-irmãos totais, né? Não tem como separar uma coisa da outra. Como é que a senhora vê o que pode ser melhor ainda dentro da pecuária hoje e relacionado ao meio ambiente? O que ainda pode ser melhor ainda no Rio Grande do Sul? Eu vou querer voltar um pouquinho na fala da Beth, Alessandro, e daí depois eu já Por conecto com favor. essa fala toda. Então, eu estive pessoalmente na COP do ano passado, na COP 26. E quando eu cheguei nos estandes, tanto dos outros estados, como até no próprio estande do Brasil, os governos subnacionais, inclusive, estavam assumindo acordos para executar manejos que a gente já executa no Rio Grande do Sul e em outros estados, como a Beth falou, Mato Grosso do Sul. Então, assim, a questão da agricultura de baixo carbono, a questão do cálculo dentro da atividade pecuária, do cálculo da quantidade animal por hectare, todas essas excelências dentro da área da agricultura e pecuária, plantio direto, rotação de culturas, tudo isso estava sendo proposto como uma alternativa, como uma inovação, para que a atividade agrícola fosse mais sustentável. E aí, exatamente como a Beth iniciou a fala dela, a gente não comunica, a gente faz, mas não comunica. Então, isso me chamou muita atenção. E aqui no nosso estado, nós tivemos pioneirismo no desenvolvimento dessas técnicas, né, agrícolas, e por um tempo elas viraram aí práticas diárias dos agricultores. Quando a gente fala nesses termos, todo mundo conhece, mas a gente não vende isso, a gente não fala sobre Exato. isso. Então, a conexão da Secretaria da Agricultura com a Secretaria do Meio Ambiente foi no sentido de nós mostrarmos aí que nós temos a maior diversidade produtiva do Brasil ou até do mundo aqui dentro de um estado tão pequeno que tem uma diversidade de solo, que tem uma diversidade de clima fantástica. Então nós temos uma diversidade incrível e essa diversidade é feita de maneira sustentável. Então é por isso que nós estamos aí na Expo Inter, a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura e a FEPAM, que é o órgão de controle, estão com um stand dentro da Expo Inter. Nós levamos para a Expo Inter o Fórum de Clima, a segunda reunião do Fórum do Clima, Fórum Gaúcho do Clima, e essa segunda reunião, a pedido dos conselheiros e por provocação do secretário Domingos, que tem muito conhecimento nessa área, o fórum vai tratar especificamente dessa catalogação do que são essas atividades agrícolas de baixo carbono, para que todos os conselheiros tenham o conhecimento e saibam da importância de nós falarmos todos como um mantra de que a nossa atividade produtiva, a nossa atividade principal, aí como a Beth mencionou, 40% do PIB é feito de forma sustentável e adequada. Acrescido a isso, ontem eu ouvi alguém falando em um programa que, e de fato o Brasil é o único país que tem um regramento de reserva legal e área de preservação permanente. Então, nós temos as atividades produtivas e temos restrição de uso da área em prol da conservação e do bem comum, que está perfeitamente adequado, acho que não tem problema nenhum, mas isso também não é falado. Então, se a gente vai para o bioma amazônico, a gente tem o uso de 20% da propriedade e ainda assim produtivo. Então, isso é muito importante e isso precisa ser muito falado e divulgado. Com relação às mensurações das torres de fluxo, vão ser importantíssimas, porque nós temos a questão da atividade pecuária e agrícola feita de maneira correta e com um manejo mais controlado, que vai ter essa baixa emissão ou emissão negativa, mais captura do que emissão.
mas nós vamos ter também a mensuração nestes ambientes naturais de APPs e reservas legais, que são áreas de floresta nativa que ficam imobilizadas dentro da propriedade, nos entornos dos rios e tudo mais. Então, essa nossa matriz de uso do solo, ela é muito positiva, ela é muito renovável e ela precisa ser reconhecida e divulgada. E para isso, então, nós temos esses investimentos do governo do estado na mensuração desses diferentes tipos de uso do solo, para que a gente possa ter, sim, um inventário, mas de balanço, como foi mencionado, e não de emissões, e possa começar a vender ou agregar valor ao nosso produto por isso. Isso é um ativo ambiental. O que nós temos é que saber vender e posicionar os nossos ativos ambientais. E com relação ao que a gente poderia progredir ainda mais, nós estamos aí numa caminhada que não é rápida, que é de educação, que é de construção de uma relação de confiança entre o governo do estado, o órgão de regulação, e nesse caso a FEPAM, e o empreendedor, o pecuarista, né, o produtor rural, porque nós temos aí uma história de conflito, uma história construída de um contra o outro. Então, assim, é uma tarefa difícil que não se faz da noite para o dia, mas nós precisamos aí estar todos em prol de um objetivo só. E eu defendo essa causa e trabalho com isso há bastante tempo, porque eu acredito, eu tenho certeza que os produtores rurais não têm a intenção de degradar, não têm a intenção de infringir regras, mas que as regras que estão aí, muitas vezes, elas causam um efeito contrário. E aí que é o problema, aí que é o pior dos mundos, quando a gente cria um regramento tão restritivo que não cabe na realidade das pessoas que moram aqui. Então, nós estamos construindo essa relação, e a abertura tanto do secretário Domingos como da Beth na Expo Inter para a secretaria é fundamental, porque nós estamos trazendo para esses palcos os projetos da secretaria.